Vamos começar tudo de novo. Deu errado, caiu, a internet caiu. Então, vamos começar de novo. Coração trabalhado por Deus gera ousadia e descanso. Um coração maduro e transformado gera confiança em Deus. O tema é: o pecado deve ser tratado como pecado. À medida que Paulo escreve, ele tem em mente a realidade e o valor da igreja. Em diversas ocasiões, Paulo escreveu sobre a igreja. A sua compreensão sobre a igreja era sublime. Em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 e 18, ele mostrou que a grandeza e sublimidade de Cristo estão vinculados à igreja. Em Efésios 5, 25 e 27, Paulo revelou que por ser a igreja o corpo de Cristo, o próprio Cristo se encarrega de lavá-la e purificá-la, porque ela não pode ter mácula nem ruga. Em 1 Coríntios 3,17, ele revelou que Deus é aquele que cuida da igreja. Deus é aquele que cuida da igreja. Paulo não consegue simplesmente ver a igreja simplesmente como uma reunião de pessoas ou um ajuntamento de fiéis. Então é por isso que em sua primeira carta aos Coríntios, as suas palavras são tão sérias. Os coríntios estavam ignorantes acerca da realidade da igreja e Paulo precisava alertar as pessoas sobre isso, alertar as pessoas sobre o pecado. Existia na igreja casos de pecado. Versículo 1 e 2. Havia dentro da igreja de Corinto um caso de pecado escancarado. O pecado da igreja de Corinto era notório até mesmo entre os pagãos. A imoralidade dentro da igreja já havia se tornado um comentário nas ruas da cidade. O pecado era tanto, que já era comentário na cidade. O nome e a honra de Deus já estava sendo blasfemado no meio dos pagãos. Eles estavam horrorizados com o que estava acontecendo dentro da igreja. Havia ali dentro da igreja um homem que estava deliberadamente se deitando com a mulher do seu próprio pai. Entretanto, para o horror do apóstolo Paulo, os crentes não haviam feito nada para resolver a situação do pecado. Para eles, o fato de existir poder de Deus ao perigo. Para eles, o simples fato de existir poder de Deus dentro da igreja era suficiente para comprovar que eles estavam certos. Está vendo o perigo? A igreja que tinha mais dons era a igreja de Coríntios. Como lá tinha todos os dons, mas também era a que tinha mais pecado. Por haver milagres, vamos dizer assim, né? Na igreja, era suficiente para comprovar que eles estavam certos. Eles entendiam que não tinham que tratar com as situações do pecado, que não precisavam condenar o pecado, que não deveriam se entristecer com o erro. Olha que coisa absurda, que não precisava afastar o culpado. Por isso Paulo ficou espantado e horrorizado. Alguma coisa precisava ser feita e com urgência. Assim, para a salvação do culpado, a saúde da igreja e bem daqueles cristãos, Paulo tomou duas atitudes. Existia na igreja pecado sendo tratado por Paulo. Na sua primeira atitude, ele promulgou uma sentença contra o culpado. Versículos 3 e 5. Ainda que pareça estranho, Paulo entregou o pecador a Satanás porque visava o bem do próprio pecador. Paulo tomou essa atitude por causa do seu amor para com o culpado. E ele sabe que se o culpado permanecer no erro e sem arrependimento, o seu fim será a condenação. Olha,
Paulo tomou uma atitude drástica, mas ele fez porque ele amava o pecador. E se a santidade e a pureza não fizerem a pessoa se arrepender e se aproximar de Deus, então talvez o sofrimento possa fazer isso. Se a pessoa vier a sofrer alguma enfermidade ou perda de bens materiais, então talvez ela possa mudar as suas atitudes, atitudes de pecado, e se voltar para Deus. Se a pessoa não se converter pelo amor, então talvez ela possa se converter pela dor. Que absurdo, né, irmãos? Mais uma vez, Paulo trata do pecado dentro da igreja. Já em sua segunda atitude, Paulo se voltou para a igreja. Versículos 6 e 8. A igreja de Corinto estava cheia de orgulho próprio e de inchaço. E diante disso, Paulo os repreendeu e lhes mostrou quanto estavam sendo ignorantes e desleixados. O pecado é como um vírus que tem o poder de contaminar todo o corpo. Ele é como um câncer que se multiplica e destrói toda a saúde. Por isso a ordem de Paulo para a igreja de Corinto foi: lançai fora o velho fermento. Era uma ordem de conotação de urgência. Ou eles lançavam fora o fermento e sobreviviam, ou eles continuavam ignorando o pecado e sofriam as consequências. Ou tirava os culpados, ou eles iam sofrer a consequência. Nesses versículos, Paulo esteve tratando de um problema de adultério dentro da igreja. Contudo, enganava-se aqueles que pensavam que essa atitude de Paulo tomou só deve acontecer nos casos de adultério. O capítulo 5, e nele Paulo apresenta mais alguns casos de pecado que devem receber o mesmo tratamento. Existia instrução acerca do pecado. Versículo 9 e 13. Nesses versículos finais, Paulo falou sobre dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são os impuros do mundo, ou seja, os incrédulos, no tocante aos incrédulos. Paulo diz que os cristãos não devem se afastar deles e, portanto, que os cristãos não devem ir viver em mosteiro, em convento, em montanha ou isolado. Os cristãos devem estar vivendo no meio dos incrédulos como luz e sal da terra. Segundo grupo é formado por aquelas pessoas que se chamam cristãs e que um dia dizem ter conhecido a Cristo e que congregam na igreja e que, contudo, permanecem vivendo no pecado. A igreja está cheia de pessoas assim. Só Jesus para ter misericórdia. Esse segundo grupo é formado por aqueles que se dizem irmãos e que, contudo, são impuros, são avarentos, são idólatras, são maldizentes, são beberrões, são roubadores. Ao falar sobre essas pessoas, Paulo exorta os cristãos a não se associarem com elas. Os cristãos devem se afastar desse tipo de pessoa, pois essas pessoas são as responsáveis por disseminar o vírus do pecado que corrói e destrói a igreja. Portanto, para essas pessoas, vale a mesma palavra que Paulo trouxe acerca do impuro e do adúltero. Essas pessoas devem ser entregues a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Conclui-se que verdadeiramente o pecado destrói qualquer pessoa e igreja e que devemos tratá-lo de forma devida. Conclui-se também que os casos de pecado na igreja devem ser tratados como a Bíblia orienta. Essa palavra é muito clara, não precisa nem de falar mais nada, mas o que me chama mais atenção é que nós não podemos isolar do mundo. Nós temos que viver no mundo, mas como sal da terra e luz do mundo. Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E nós precisamos ser
sal, nós precisamos ser luz. Onde nós passarmos, que o mundo veja em nós a luz de Cristo brilhando. Nós precisamos ter gratidão a Deus, precisamos de salvação, precisamos perdoar e precisamos amar. Amar, perdoar, ser grato a Deus e com todo, como diz essa palavra, nós temos que ser o exemplo, porque não adianta falar, nós vemos tanto sermão bonito, tantas palavras bonitas, maravilhosas, mas o principal é você ter vida no altar, é viver uma vida com Deus. Eu, graças a Deus, já vou fazer meus 70 anos no fim do ano, e a minha vida desde os 28 anos é servindo a Jesus. E eu vou falar, valeu a pena e vale a pena. Não deixe para amanhã, se você puder aceitar Jesus agora como seu Salvador, como dono da sua vida, porque só Jesus salva. Não adianta, nós não podemos olhar para o testemunho que muitas vezes as pessoas estão dando, pelos escândalos que tem sido o Evangelho. Nós precisamos olhar para aquela cruz do meio, onde Jesus estava entre dois ladrões, e um ladrão olhou para ele e falou, se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós mesmos. O outro ladrão falou, ele está aqui, mas ele não fez nada, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não fez nada. Jesus virou para ele e respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós precisamos ter convicção para onde nós vamos quando nós partir dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor, que nós sejamos puros aos olhos de Deus e ter testemunho para o mundo. Precisamos ser luz, chega de tanta treva, tanto mau testemunho. Nós precisamos, não é agora que eu tenho quase 70 anos que eu conheci Jesus, não. Conheci Jesus, eu tinha 28 anos. Amém? Eu agradeço a todos que vão ouvir. Peço que curtam e se inscrevam no meu canal. Que Deus abençoe e creia, confie.